nessa tarde de chuvinha, né? Que precisou com certeza fazer um movimentinho mais forte para poder sair de casa, não foi? Bom, como eu já estou acostumada a perder esse negócio, onde é que será que está o meu PowerPoint? Achei! Achei! Então, dentro desse tema, no caminho do bem, educando crianças, vocês podem ver ali que eu fiz uma afirmação um tanto categórica, né, como exemplo, como única forma de ensinagem. O meu marido me perguntou se essa palavra existe. Se ela não existia até então, ela passou a existir, porque eu acho que ela traduz muito do que a gente quer trabalhar aqui, né? Essa coisa do ensinar. E a ensinagem envolve ensinar e aprender. É uma via de mão dupla. Eu quero contar para vocês que aí nas nossas reuniões, baseado nos temas que a gente vai trabalhar hoje, a gente chegou à conclusão que para a gente ir para essa segunda etapa, que passou a ser a segunda etapa, nós precisaríamos falar um pouco sobre a educação emocional, as nossas emoções e sentimentos. Porque na medida em que a gente reconhece isso em nós, aprende a perceber, a sentir como a gente se sente diante das coisas, a gente está mais habilitado para lidar com aqueles que a gente vai educar, vai ensinar, vai ajudar a preparar para que siga no caminho do bem, na direção de tudo aquilo que o Mestre Jesus espera de nós. Então, a gente vai passar um pouco pelo caminho das emoções. Mas eu quero contar para vocês que quem passou por uma emoção extremamente forte há 2 horas atrás fui eu. Porque eu estou no preparo desse material há mais de um mês, escolhendo foto, escolhendo frase, lendo livro, porque eu sou meia obsessiva com alguns temas e tal, e eu quero que fique o mais compreensível possível, que numa frase eu consiga traduzir meio livro, pelo menos, de informação. E é exatamente entre 13h30 e 14 horas, eu fui salvar esse material num pendrive. E eis que desapareceu. Vocês riem porque não é com vocês, né? Bom, eu tinha 2 opções. Eu brinquei aqui com o pessoal quando eu estava contando, né? Eu tinha 2 opções. Ou eu pulava pela sacada, ou vinha para cá com a cara e com a coragem e com o que ficou, né, na minha memória, a partir do controle das minhas emoções e trazer o que fosse possível. Como a primeira alternativa não é uma alternativa que eu realmente levaria em consideração. Quem tem fome nessa hora? Mas vamos comer, né? Porque pelo menos tem que ficar em pé lá no resto da tarde. Depois eu procuro mais um pouco. Bem, eu acho que alguns ajudaram a fazer sumir e alguns ajudaram a fazer achar. Porque eu achei, não sei onde estava, só sei que achei, salvei no pendrive, trouxe o notebook por via das dúvidas e está aqui o material. Espero que o resto esteja depois dessa, porque eu não conferi aqui. Então, assim, brincando, mas a vida é assim, né? No dia a dia, a gente não tem tempo de fazer rascunho para tomada de decisões, para as nossas escolhas, para a gente responder aos estímulos que acontecem o tempo todo na nossa vida. Né? Não dá para passar limpo. Ou é. Nesse caso aqui, não tinha o quê? Backup. Não tinha backup, não estava salvo nas nuvens, porque os meus amigos dizem salva na nuvem, que a hora que precisar está lá. Eu não sei nem onde está a nuvem, eu só sei que o dia hoje está nublado. Né? Então, assim, eu vou brincar um pouco também com tudo isso, porque agora eu já estou relaxada, eu já achei. Não sei como eu estaria se eu não tivesse achado. Mas talvez com a cara de pau que eu ando acostumando a ter, eu estaria aqui falando do mesmo jeito. Talvez não falasse tudo que preparei, mas a gente ia falar. Assim como, com certeza, eu vou pular um monte de coisa, porque já é 4h20 e a gente já tem menos tempo para continuar. Mas o convite hoje é que você esteja totalmente aqui.
presente. Seja lá o que foi que você deixou para vir para cá, já deixou, fez a escolha de vir, esteja aqui. Esteja consciente dessa emoção de presença, porque essa é a única atitude que pode nos dar a certeza de um caminho no bem, tranquilo e seguro, dentro das limitações e capacitações de cada um de nós. Somos seres em construções. Eu tenho até um amigo que diz que a gente ainda nem é humano, que a gente está se tornando humano. Então, se somos seres em construções, bem-vindo ao jeito que eu estou aqui e agora. Então, esteja aqui conosco, por essa tarde que vai ser maravilhosa. Eu escolhi começar por essa frase de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que vocês vão ver. Olha a data que Emmanuel escreveu isso. As crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem cerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a afeição de uma câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre os recursos sensitivos, é representada na mente infantil por um espelho renovado. Sim, as crianças que vêm, sempre vêm com uma aparelhagem nova, mais capacitada. Por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que rodeiam e fixando em si própria como elementos básicos de conduta. Espelho é aquilo que reflete a nossa imagem. Então, o que está dizendo aí, que a criança trabalha com essa imagem que ela vê refletir de cada um de nós. O respaldo da ciência a respeito dessa fala de Emmanuel veio em 1996, quando da descoberta dos neurônios espelhos. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas as próprias palavras já traduzem isso. Comportamentos imitados. A criança observa e tende a assimilar, espelhar o comportamento. Será que o exemplo é ou não é a única forma de ensinar, de modelar os nossos filhos? E aí você deve estar pensando, ai meu Deus, mas eu não sou perfeito, eu não acerto todas. Bem-vindo a esse planeta, planeta de provas e expiações. Então estamos mais ou menos todos nas mesmas condições. O que nos cabe ao receber os pequenos é fazer o nosso melhor e se dedicar a melhorar a cada dia. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena. Aí eu trouxe a Mafalda, onde ela pergunta, deve seguir sempre o caminho do bem? Olha a resposta. Lógico, com o engarrafamento que deve ter na estrada do mal. Então, a gente tem visto tanta coisa que nos entristece, que acaba sendo mesmo, uma opção procurar seguir o outro caminho, não é? Às vezes a gente se sente assim lá dentro de casa, não? A casa está caindo, o vendaval está batendo, e pode ser que ainda caia mais. Mas tudo isso tem razão de ser. Esse estudioso do comportamento humano, o Douglas Vikelin Filho, ele afirmou, lá no comecinho dos anos 2000, que é a primeira vez na história que uma geração mais nova ensina a mais velha. E nós estamos vivendo isso, E eu pensei nisso lá, quando o meu programa desapareceu. Eu falei, se tivesse um adolescente aqui em casa, isso seria resolvido assim, E até pensei, vou dar mais um pouco, qualquer coisa eu chamo meu neto. É a primeira vez na história que as famílias, escolas e os professores têm a missão de preparar os jovens para um mundo que eles ainda não conhecem em pormenor.
Dá para fazer previsão do que estaremos vivendo daqui 10 anos? Previsão talvez, né? Mas com muito embasamento, com muito conhecimento, com muito estudo, com muita busca. Nós estamos vivendo esse momento que muitos de nós chamamos de conturbados. E para reforçar a coisa do exemplo, eu achei essa imagem muito linda. E ela tem muito a ver com a região onde a gente mora, né? Ensina teu filho o caminho em que ele deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Seja surfando, seja cuidando do que for, né? Seja se divertindo ou construindo algo. Mas aquilo que a gente faz junto com um pai e com uma mãe, fica na nossa memória celular. A doutrina dos Espíritos nos esclarece, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos todos ligados por laços de reparação. Lembra? Planeta de provas e expiações. Se a gente soubesse o que nos aproxima nas relações atuais para o progresso mútuo, seríamos muito mais gratos ainda à sabedoria e à bondade de Deus, do Criador, que nos permite reviver juntos, né, para juntos chegarmos até eles. Ou você nunca se perguntou, o que é que essa criatura faz na minha casa? Não é verdade? Ou o que é que eu estou fazendo aqui? E aí segue, nos domínios da mediunidade, André Luiz vai nos afirmar que o homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, devem, não é podem ou fazer a escolha, é devem honrar o vínculo dos compromissos que assumiram perante a harmonia universal. Somos co-colaboradores do Pai na transformação do mundo. Os filhos. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não foi o pai que criou o espírito do filho. Ele fornece-lhe um envoltório corporal e deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral na direção do progresso. Somos espelhos para os nossos filhos. Com o nosso exemplo, podemos mostrar o que sentimos, pensamos e fazemos. E mesmo que a gente não tenha consciência disso, isso acontece. Né? Muitos de nós já viveu uma situação de ver a criança copiando o comportamento. Eu gosto de lembrar pais e mães, se você quer saber como é que a professora do seu filho é, brinca de aulinha com ele. Porque ela vai assumir o papel da professora, né? E vai se comportar como ela lê a professora se comportando. Não precisa nem ir lá na escola conhecer a professora. Porque a criança tem essa capacidade, né, de investir-se do papel e representá-la. E isso serve para outras brincadeiras que a gente pode fazer em casa também. Educar um filho é a oportunidade de reaver a espontaneidade perdida. Os filhos recordam os pais o que já foram um dia e o convidam a reaprender a vida. Essa é uma bela sugestão. Quando a gente não souber o que fazer, lembra que você já teve essa idade. E que, mais ou menos, você sentiu, ou queria, ou pensou, ou muitas coisas igual. Né? Que apesar das aparelhagens novas, em termos de sentimento, a gente ainda não mudou muito, não. E ali é uma pergunta só de provocação. Será que você é o espelho que reflete a pessoa que você gostaria de ver seu filho seguindo? Tem um teste que eu aplico no consultório para verificar a compreensão dos pais em relação aos filhos e de como os filhos veem os pais e os pais veem os filhos. E tem uma pergunta que diz assim: você gostaria que o seu filho seguisse a sua profissão? Eu fico assustada com o número de pais e mães que dizem que não. Não é de pensar? Se o exemplo estimula e arrasta, como que essa contradição pode ser vivenciada dentro de casa na hora da escolha de uma profissão? Ou
talvez você esteja realmente precisando fazer uma análise da sua vida e ver se você está fazendo o que você gostaria de fazer e se é possível, talvez, fazer uma mudança aí. E isso servir de exemplo para o seu filho, que a vida pode ser redirecionada a todo instante. Né? Mesmo uma árvore que cresce no mesmo lugar, ainda ela tem a oportunidade, lá na sua copa, de mostrar diferenças, de acordo com as estações. Imagine nós que podemos sair do lugar, não estamos plantados. Eu coloquei ali só para lembrar, esse filme, Duas Vidas, é um filme que vale a pena assistir. Tem no Netflix, e tem na internet também para baixar. É um filme que faz um grande executivo reencontra ele mesmo quando tinha 8 anos. E no decorrer do filme, essas questões começam a aparecer. Né? Ele vai ver tudo que ele sonhava com 8 anos e tudo que ele não está vivendo lá no auge dos seus 50 anos, cheio de dinheiro, mas com uma coleção de infelicidades. E a partir desse reencontro, né, ele faz uma guinada na vida dele e vai na direção das coisas que ele acreditava antigamente que faziam dele uma pessoa, poderia fazer dele uma pessoa feliz. O Prato de Madeira é uma história que eu não sei se você conhece, né, mas conta a história que uma família recebeu para morar com ela o vovô, que já estava velhinho e não tinha mais condições de morar sozinho. E, inicialmente, ele era o vô paterno. Inicialmente, se tolerou ele ali na mesa, no convívio da família, mas como ele começou a derrubar muita comida, demorar muito para comer, às vezes derrubava até o prato e quebrava, a nora achou que era mais fácil colocar ele numa mesinha mais baixa, no canto da sala, com um prato de madeira, e que ele pudesse ficar lá comendo o tempo que ele precisasse. E isso se tornou rotina naquela casa. Mas ninguém via, né, o sofrimento e a dor de estar marginalizado dentro da mesma casa. Um dia, o pai chega e a criança está brincando com um monte de pedacinhos de brinquedos assim de madeira e tentando juntar os pedaços de madeira. E o pai pergunta: o que você está fazendo? E ela responde: eu estou fazendo um prato para você. Porque o dia que você começar a derrubar comida e louça, eu já tenho um prato para te dar. É uma história, mas, né, vale para a gente refletir. E Coro de Boi é uma música do nosso cancioneiro popular, uma música sertaneja, que fala mais ou menos, segue mais ou menos a linha do prato aí, né? Tem todo um início assim, bem tristonho, mas para resumir, a nora também se cansa do velhinho dentro de casa e diz para o filho que ele tem que mandar o pai embora. E como era de hábito, o que o filho faz? Conversa com o pai entende e o filho dá para o pai levar um couro de boi, para ele usar metade para deitar e metade para se cobrir. E quando vai indo, o neto corre atrás do vô e pede metade do couro para o vô. E o vô simplesmente entrega para o neto, se despede novamente e o neto volta. Quando ele está entrando em casa com aquele couro embaixo do braço, o pai pergunta: por que você foi pegar o couro com o vô? Porque pode ser que um dia você vá morar comigo e a minha mulher também não queira que você more comigo. E aí eu já tenho o couro para lhe dar. E por aí vai. Histórias existem muitas. Oi? Sobrou para as noras, né? Pois é, até as histórias são preconceituosas, não é mesmo? Somos seres sociais, aprender a se relacionar é fundamental. É uma condição humana se relacionar, estar junto, conviver.
Voltando às crianças, né? Vejamos lá. Eu acho que a gente que tem criança menor em casa já está vivendo esse pavoramento, né? Os arquivos temporários do computador dos nossos filhos sabem mais sobre eles do que os professores e nós mesmos. E dá-lhe querer a senha, e dá-lhe mudar a senha, não é mesmo? Mas é o momento que a gente está vivendo. E isso pede muito equilíbrio emocional, né? E para falar de emoção, não dá para falar de emoção sem falar de abraço. Emoção, toque, carinho, afeição são coisas que já fazem parte do nosso repertório de humanidade. Existem inúmeras pesquisas que provam que crianças que não recebem toque, carinho, afeto de contato, morrem. Não é comida e remédio que faz alguém viver. É carinho, é atenção, é um olhar de quem diz: você é importante para mim, você me importa. E eu não sei a data que tem isso, eu sei que isso é bastante antigo, né? Esse depoimento dessa enfermeira, que as gêmeas, uma sendo dada já, né, como sem possibilidades nenhuma de sobreviver, a enfermeira, contrariando todas as regras do hospital, resolve colocar as duas juntas. E a que está saudável abraça a que está fragilizada. E a partir desse contato, os sinais vitais da irmãzinha mais nova começam a regular, estabelece-se o ritmo cardíaco e ela sobrevive. Então, já está. Nós já sabemos o que é que nós temos que fazer, né? Quantos abraços você já deu hoje? Quantos abraços você recebeu hoje? 4? Quem já recebeu 4 abraços hoje? Levanta a mão. Ô, miséria! É porque foi mais. 10 abraços hoje. 10. Olha aqui, 10 abraços hoje. Oba! Os que não levantaram a mão é porque foi mais de 10, né? Então vamos seguir. Responsabilidade de pais, né? A criança sabe que o adulto tem mais a oferecer para elas. Olha isso. Por que os adultos ficam dizendo as coisas que a gente não entende? É muito simples. Quando você entra no cinema no meio da sessão, você entende o filme? Não. Como os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já estavam aqui. Quem que tem que se fazer entender? É a criança ou somos nós? Quem que chegou primeiro? Quem que já está atuando? Quem que já começou o filme? Né? Nós. Então a gente tem que contar para eles o filme. Eu uso muito essa quadrinha quando eu falo das constelações familiares, né? A importância de reverenciar aqueles que vieram antes de nós. Gente, eu conheço criança que tem tios de primeira linha que moram aqui em Balneário e que eles não conhecem. Nós precisamos saber de onde nós viemos. A gente se encontra dentro da nossa família. Os nossos filhos repetem e trazem aprendizados dessas convivências, desse núcleo familiar grandioso que é a família humana. Então é fundamental a gente situar os nossos filhos. Isso aqui eu vou pular. Então vamos lá. O que significa a palavra emoção? É uma palavra que deriva do latim e quer dizer movimento para fora. Emoção. Por isso que vaza, né? Às vezes extravasa as nossas emoções. E o sentimento é sentir, e o significado, além do receber uma impressão pelo meio dos sentidos. 5 sentidos, todos nós sabemos quais são.
Tato, olfato, visão, paladar, né? E a audição. Então, é isso que vem e que desperta através dos sentidos. A emoção antecede isso. É algo que a gente sente, né? Aquela coisa assim que vem e que a gente vai dando nomes para isso. Então, a emoção é uma coleção de respostas químicas e neurais que formam um padrão distinto. Ela é um estímulo emocional competente. E aqui, competente é diferente daquilo que a gente chama de certo e errado. É só uma emoção, né? O cérebro está preparado pela evolução para responder aos estímulos com um repertório de ação específico. As emoções comandam as nossas ações diante de um estímulo externo ou interno. Reagimos, manifestando a nossa emoção. Sentimos, expressamos e atuamos. Aristóteles já afirmava ali há muito tempo atrás que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Se a gente começar a prestar atenção em nós, lembra lá aquela coisa do autoconhecimento? Conhece-te a ti mesmo. Faz tempo que essas coisas vêm sendo ditas para nós. A gente vai tomando consciência disso. A gente começa a reconhecer aquilo que a gente sente. A gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Quanto mais eu sei de mim, mais eu sei como atuar no mundo. Se eu sei o que me irrita, eu vou fazer o quê? Ou vou evitar o que me irrita, ou vou aprender a lidar com a irritação. Não é verdade? Mas às vezes a gente não sabe nem o que a gente ama. Quem você mais ama nesta vida? O que você mais ama nessa vida? O que te move? Qual é o sentido desses 5 que a gente elencou que melhor funciona em você? É a visão? É a audição? É o tato? É o paladar? É o olfativo? No meu caso, o meu nariz empata com meus olhos. Ele é proporcional, o funcionamento dele, né? A gente precisa saber isso. Porque uma pessoa extremamente visual, conversando com uma pessoa extremamente sinestésica, aquela que gosta que pega, aquela que pega no braço, assim, quando encontra a gente na rua, sabe? Você deve ter algum amigo que te segura assim no braço quando te encontra, né? Essa pessoa, ela não é chata, ela é sinestésica. Ela precisa do toque. Se ela não estiver tocando, ela não ouve, ela não escuta. E às vezes a gente tem filhos assim. O visual não precisa de toque. Ele está vendo, já viu, tá bom, ele já entendeu. Então, um discurso muito longo para alguém extremamente visual é cansativo. Né? O auditivo se delicia com as palavras. Às vezes ele não entende o teor, não. Mas ele fica viajando com as palavras bonitas. Né? São crianças que se envolvem muito desde cedo, já falam quase que insubstituível. Porque soa bonito aquilo. E essas coisas é importante que a gente saiba. E Aristóteles também afirmou que não há nada na nossa inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Então, os sentimentos emergem de reações, no sentido restrito do termo, e também essa reação que a gente tem diante de uma emoção, de um sentimento, é para provocar equilíbrio. Se a gente não percebe, a gente fica perdido. Ou você não passou por situações assim que você não sabe o que você está sentindo. É um misto de medo, é um misto de raiva, é um misto de uma porção de coisas. E se a gente não para prestar atenção nisso, a gente não vai aprender. Né? O nosso organismo está sempre procurando um equilíbrio. Por isso que às vezes a gente chora sem querer chorar. Mas é a necessidade daquele momento. Nós, mulheres, né? Os homens não entendem muito bem por que a gente chora. Quem está rindo sabe do que eu estou falando, né? Eu vou pular isso aqui também, que é muito teórico.
Os sentimentos abrem, então, a porta para uma nova possibilidade, na medida em que a gente conhece, de que a gente começa a perceber e sabe como é que isso funciona na gente, né? Então, a gente vai tendo um controle voluntário daquilo que até então era automático. Sabe aquela coisa de criança birrenta, né? Que quando recebe um não, ela bate a porta? Isso é quase que automático. Na medida em que vai aprendendo e tomando consciência disso, vai se habilitando a ter outras respostas. A memória do passado, a imaginação e o raciocínio e os sentimentos levaram à emergência da capacidade da antevisão, da previsão dos problemas. Quanto mais eu sei sobre mim, menos eu fico repetindo as minhas respostas. Eu consigo ter respostas novas. Eu vou provando que realmente eu estou em processo de evolução. Haroldo Dutra afirma que o sentimento que cultivamos define nossa estatura evolutiva. Quanto mais sentimentos positivos a gente cultiva e manifesta, mais evoluído a gente está, né? Porque ele diz que o sentimento plasma, molda e esculpe e dirige os nossos pensamentos. Vamos lá. Inteligência emocional. Para que serve a inteligência emocional? Primeiro passo para autoconhecimento. Reconhecer em que momento se manifesta em nós. Gerenciar as emoções é ficar habilitado para lidar, adequando a emoção ao sentimento. O nosso corpo fala. Qual é a postura de uma pessoa extremamente triste? Você já viu alguém triste? Né? Experimenta. Nós todos temos história de tristeza. A postura de alguém raivoso, irado, é postura de ataque. Passou perto, corre o risco de levar, né? Porque ainda é muito instintivo em nós isso. E se a gente presta atenção naquele que convive conosco, e em nós mesmos, a gente começa a reconhecer essas coisas. E vai saber que em determinados momentos não é para conversar sobre determinadas coisas. A gente espera a poeira baixar, né? E cria uma condição, uma atmosfera que possibilite. Outra questão que a inteligência, conhecer sobre as nossas emoções, possibilita é a automotivação. Quanto mais eu sei como eu funciono, mais eu vou me motivar, mais ideias eu vou ter para colocar as emoções a meu serviço e deixar de ser refém das emoções. Porque a gente fica refém das nossas emoções, né? Pessoas fóbicas ficam refém das suas fobias. Ficam em estado de alerta, de ansiedade, de angústia o tempo todo. Né, com medo de encontrar o elemento que vai provocar aquele pânico. Reconhecer as emoções no outro. A empatia só é possível quando eu já conheço isso em mim. Que eu vou ter a condição e a capacidade de me colocar no lugar do outro, de entender as expectativas e as perspectivas desse outro. Seja esse outro do meu tamanho, maior que eu ou muito menor que eu. Porque as crianças pequenas também têm as suas emoções básicas, todas lá, funcionandinho. A habilidade interpessoal. Se eu já tenho a condição de me colocar no outro, eu já posso escolher como é que eu vou estabelecer relações. As relações que você tem estabelecido ultimamente são por nós ou por laços? Porque a questão não é que a gente não vai estabelecer relações, a gente vai. Só que algumas são confortáveis, gostosas, saudáveis. Outras são doloridas, amargas, né? Então, a escolha, na medida em que eu sei como eu funciono, eu vou lidando com isso. E vou escolhendo transformar os meus nós em laços. Porque se tem que conviver, certo? Né?
Então, vamos deixar isso confortável. Na habilidade interpessoal, a comunicação, a forma como eu comunico, vai fazer muita diferença. A forma como eu escuto, porque aí entra o diálogo. E diálogo é um fala, o outro escuta. Quando o outro para, o outro fala e o outro escuta. Que é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. Porque normalmente tem alguém falando e a gente está fazendo o quê? A maquininha está funcionando a 1000 para ver o que a gente vai dizer. Ou qual é a história que a gente vai contar. Né? A gente não escuta. E como nós estamos cada vez mais com menos tempo, porque a gente tem que responder todas as mensagens aqui, né? A minha neta adora um controle remoto, ela pensa que é celular. A gente não tem mais tempo para escutar, para sentar e vem cá, me conta, como foi? O que foi que aconteceu mesmo? Como que você se sentiu quando o amiguinho puxou teu cabelo? Ou quando você puxou o cabelo do amiguinho? Porque a gente lida com essas coisas lá em casa, não lida? Só que se a gente não parar, olho no olho, para ouvir, para sentir, para ver, para tocar, nós vamos começar a viver uma relação de ganha e perde, de perde e perde. E a ideia, quanto mais a gente se habilita, é que a gente começa a ter jogos na vida de ganha e ganha. Não importa a idade, não importa o tamanho, não importa absolutamente nada. A evolução vai ser tranquila para todos nós quando todos ganharem. Quando a gente começar a viver dentro do paradigma da colaboração, da cooperação e não da competição. Você conhece pais que competem com filhos? Ou mãe que compete com filhas? E nos mais diversos quesitos. Quem ganha um jogo desse? Ninguém. É um jogo que vai gerar nó. E que mais tarde vai dar trabalho para virar laço. Então, ensinar os nossos filhos a administrar as emoções passa pela nossa prática em fazer isso. A gente se dispor a fazer isso. Conteúdo, material, história, filme, livro. Gente, tudo à disposição e de forma gratuita. A gente precisa se tornar cada vez mais apto para se relacionar. Para entrar e sair de seja qual for situação, inteiro, inteira, íntegro. E se me fez mal, se eu tomo consciência que aquilo não é bacana para mim, eu possa ter a firmeza sobre os meus pilares de optar, de querer ou não querer. Agora, pessoas, a gente não tem como querer ou não querer, né? Elas fazem parte da nossa vida. E tudo isso leva ao quê? À construção da autoestima. Pais com autoestima elevada têm maior capacidade de reconhecer as potencialidades e capacidade dos seus filhos. Fortalecidos têm condições de lidar com as críticas, tolerar as frustrações e conseguem ver erros e falhas como oportunidades de aprendizado e superação juntos. A gente não acerta todas. Né? Como diz a Mafalda, a gente já entrou, o filme já tinha começado. E tudo é novo. Aquele filho é o filho pela primeira vez, daquele jeito, naquele momento, naquela história. Agora, se a gente consegue levar uma conversa bacana junto, até de às vezes dizer, olha, eu não sei o que fazer, eu gostaria que você me desse alguma ideia, né? Porque criança também pensa, sente. E aí nós vamos ver os impactos da comunicação. Esses números, eles foram números levantados em trabalhos com empresas, mas eu acho que serve perfeitamente para o nosso objetivo aqui de olhar como é que anda a nossa comunicação. Impacto da comunicação. As palavras, o que se diz, tem 7% de impacto numa comunicação. A qualidade vocal, o como se fala, a tonalidade, a pontuação, a velocidade, o volume, a musicalidade,
o sorriso na voz, porque tem gente que tem sorriso na voz, não tem? Né? Isso tem um impacto de 38%. Todo o restante tem a ver com a comunicação não verbal, do que acompanha tudo isso. A postura, o movimento que a gente faz diante de uma situação, que às vezes a gente nem se dá em conta, mas a gente faz um movimento ameaçador para um serzinho que está lá para baixo do nosso joelho. A gente não se dá em conta disso. E isso representa 55% do impacto de uma comunicação. Você está gostando? Estou adorando. Né? Quantas vezes a gente já fez isso? Somos uma tessitura de voz. E se faz necessário aumentar o volume e a quantidade de palavras que elevam o ser humano. Haroldo Dutra faz essa afirmação. Na hora que a criança comete um deslize, a gente tem discursos de horas inteiras prontinhos, não tem? E quando ela acerta? Ou quando ela faz uma coisa bacana? Você é do tempo em que teu pai dizia, você não fez mais que a tua obrigação? Esse discurso não serve mais. Né? Nem só para criança, ele não serve mais para ninguém. Nós precisamos elevar a luz para diminuir a escuridão. Isso aqui foi, essa monte de palavras, é só para me lembrar de contar mais uma coisa. Humberto Maturana é um biólogo chileno que ele estuda e fala muito sobre as emoções, sobre o afeto. E ele tem uma teoria que ele chama a teoria dos fios de ouro, que ele diz que toda vez que a gente faz um vínculo com uma coisa bacana, com uma flor, com um pôr do sol, com outro ser humano, com um animal, com um céu, com um sol, com uma estrela, com uma árvore, que é um vínculo positivo, que emana um algo bom, ele chama esse algo de fios de ouro. E ele diz que quanto mais a gente faz isso pela vida, a gente vai construindo uma grande teia, uma grande rede de fios de ouro, que quando a gente está numa situação de dificuldade, de aflição, a gente não cai, porque a gente vai cair, mas sobre essa teia de fios de ouro, que a gente mesmo construiu. E esses fios de ouro têm o dom de nos fortalecer para que a gente se levante, né, supere, resolva e siga em frente. Então nós precisamos construir isso, com essa consciência, né? Porque todos nós temos esses momentos contemplativos do que é belo, do que é maravilhoso na vida. Se a gente faz isso com consciência de que eu estou lançando e construindo, né, a minha grande teia, que é para que eu caia sobre ela quando eu tropeçar, veja, a imagem que é linda, não é? Ou é só eu que acho? É disso que ele fala. Então essa teia vai nos dar um continente, um sentimento de pertencimento, de estar conectado com o bem-estar físico e psicológico que a gente mesmo construiu. Porque nós precisamos ser os motivadores de nós mesmos. Quanto maiores os níveis de emoção positiva, mais satisfação com a vida. Isso não significa que não vai ter problema, que não vai ter tempestade. Significa que a gente vai estar mais habilitado para resolver o que precisa ser resolvido. E ele ainda nos socorre com essa afirmação, que a emoção nunca é virtual. Ela é real para aquele que vê, para aquele que vive aquilo. Não basta dizer, não é nada disso. Você está exagerando. Alguém já disse isso para você? Você está exagerando. Para quem sente, o real é aquilo ali. Não tem pequeno nem grande, é o que está sentindo. Então, uma emoção não se nega, se reconhece. E ao se reconhecer,
a gente tem condições de administrar. Em homenagem ao Alfredo, eu trouxe o Kelvin e as suas variantes, né, de caras emocionais. São fotos que ele fez e está lá o papai e a mamãe dizendo, né, que tem algumas caras ali que eles não gostariam de lembrar. Mas nós somos assim, essa diversidade. Que ora estamos extremamente afetivos, alegres, raivosos, com tristeza e com medo, e isso tudo circula em nós. Agora, quanto mais consciência a gente tem disso, melhor para nós mesmos. Eu tenho 15 minutos do sol, é isso? 15 minutos. Pode ser 20 também. Dá licença, gente. Também eu escolhi colocar como primeira emoção básica em nós a alegria. Há algumas afirmações que parecem assim muito óbvias, né? Por exemplo, a alegria expande o ego e contagia. Não é possível ficar sem rir perto de alguém que está dando gargalhadas, não é verdade? Deixa eu me lembrar onde é que eu... eu fui numa colação de grau sexta-feira. E atrás de mim tinha um garotinho que devia ter uns 2 anos e meio, 3 anos no colo da mãe. Cada vez que o mestre de cerimônia parava a fala dele, ele dava uma gargalhada atrás. Gente, que virou assim, todos nós que estávamos no entorno ali, a gente ficava esperando o homem parar e todo mundo virava esperando a gargalhada dele. A gente estava dando um reforço extremamente positivo, dizendo isso, faça isso mesmo, que está quase mais divertido do que lá na frente. Né? E assim, todos nós ficamos esperando a gargalhada dele para rir na sequência. E isso foram quase 2 horas. Então, é repetitivo, é básico, mas é isso mesmo. Ela é salutar, é de desfrutar a vida com prazer, compartilhar com amigos, parentes e entes queridos. Ter alegria por nossas vitórias, feitos e realizações elevam a nossa autoestima. Às vezes, a gente faz um festerê negativo com uma coisa triste que acontece. E às vezes acontece uma alegria na nossa vida, a gente nem partilha. Nós estamos ficando muito sisudos. A gente precisa rir mais, achar mais graça, ter mais leveza das coisas. E a alegria é uma emoção básica. Se a gente não estimular, ela fica lá no cantinho do medo. Então, sendo a alegria uma emoção contagiante, automaticamente há uma tendência a aproximar-se, a tocar, a trocar abraço, estimula a ficar junto com o outro. Não é verdade? Tem uma pessoa na sua vida que é muito legal de estar com ela? Tem? A resposta é sim, se tiver, e não, se não tiver. De novo. Vocês entenderam? Sim e não. Tem uma pessoa na sua vida que é alegre e motivadora? Eba, que bom. Né? Esteja mais com ela e fala para ela isso, que ela te faz bem. Né? Facetas da alegria. Né? A faceta de uma pessoa alegre, contente, confiante, feliz, satisfeito, animado. Tem gente que acorda com uma pessoa assim, e o que a pessoa fala para ela? O que é que você viu no dia? Quando vai com tudo isso? Né? Então, olha, embriagado, espirituoso, numa boa. Tem aquelas pessoas que parece que a vida é nanaice mesmo, né? A gente precisa aprender ao invés de criticar. Uma pesquisa sobre colesterol que fala sobre isso. Lá num laboratório de uma grande universidade americana, né, estavam fazendo pesquisa para ver alimentos ricos em colesterol. E escolheram os coelhinhos lá, então tinha lá um cativeiro com um monte de coelhinho aqui, outro monte ali, mas o alimento era o mesmo, só o tratador era diferente. Passado X tempo lá, que previa a pesquisa, foram examinar os bichinhos e descobriram que um dos cativeiros, que os coelhos de um determinado cativeiro, tinham um índice de colesterol muito baixo, comparado ao outro que era altíssimo.
Aí eles vieram, né, fazer todo um trabalho para ver o que aconteceu. Verificaram se a alimentação tinha sido colocada como foi orientada, tá, tudo era igual. A única diferença era o tratador. O tratador do grupo que teve colesterol baixo, antes de ele dar aquilo, porque ele tinha dó, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele afagava os coelhinhos, ele brincava com os coelhinhos, ele ficava ali um tempo, dedicando amor e cuidado aos animais. Essa foi a única variável diferente. Se funciona ou não, mas se você tem colesterol alto, que tal começar a brincar mais? Né? Ao invés de se preocupar tanto com o que dá colesterol agora, porque muda tanto, né? Com carne vermelha engordurada, quem sabe você rindo mais vai fazer mais efeito. Dá uma dó, né? Mesmo sabendo que é de pelúcia. Outra emoção básica, a tristeza, né? É uma emoção natural diante das perdas. E a gente ainda, mesmo como espírita, a gente diz que perdeu um parente, não é verdade? A gente perdeu um parente para o mundo espiritual, né? Porque ele voltou para casa. A gente às vezes nem se dá conta, né, dos hábitos de vocábulos que a gente usa. Gente, a gente não perde. Ou ela se muda de estado físico ou de cidade. Mas a tristeza nos acompanha diante desses afastamentos, ou mesmo de perdas financeiras, perda de trabalho, a gente perde coisa o tempo todo. Agora, como cada um lida com isso? E a tristeza, diferente da alegria, ela pede recolhimento. Né? Quando você está triste, você quer ir para a balada? Não, né? Quer ficar lá no quarto, de preferência escuro. Hoje a gente tem companhia, a gente tem WhatsApp, né? Instagram. Né? Mesmo triste, a gente fica lá. Aí a gente lê tudo aquilo que deixa a tristeza mais triste ainda. Então é extremamente positivo a gente reconhecer que está triste, não negar a tristeza, não mascarar a tristeza. É preciso que se expresse por palavras, por gestos, que a gente se permita sim chorar, se recolher. As pesquisas dizem, os estudos, que até, por exemplo, no caso de um luto, né, de alguém que partiu para a pátria espiritual, 4 a 6 meses é um tempo bom. Depois disso, já precisa começar a prestar atenção, ver se não está ficando patológico essa tristeza. As facetas da tristeza. Estado triste, desesperado, desgostoso, depressivo, entediado, solitário, ferido, desolado. E deu, né? Essa companheira inseparável também, a ira, a raiva... Né? Ela pode aparecer em vários níveis. A gente vai ficando tão bom em algumas coisas que aí, olha como a gente é habilidoso com algumas emoções. No nível leve, é as contrariedades, os suaves ressentimentos. É aquele ressentimento que passa. Né? Assim, depois de amanhã, a gente já lembra só um pouquinho. Daí 15 dias não lembra mais. Quando o outro nível é de protesto interior, quando a gente fica extremamente ofendido, você nem imagina o que ela me fez. E aí a gente jura por Deus que perdoa, mas que não quer mais, nunca mais ver. Né? Tem um misto aí de muita tristeza e de muita raiva. Quando ela está no nível da rebelião pessoal, o que a gente faz? Me ofendeu? Leva de volta. A gente devolve. É aquela coisa que a gente escuta muito assim, né? Deus, não me dê força, porque se me der, o que a gente vai fazer com a força? Né? Ainda chega no nível da fúria. Se perde do senso comum, e o que a gente diz depois? Perdi a cabeça, nem sei o que fiz. Nem me lembro, né? Parece coisa de bêbado. As facetas da ira.
crítico, irado, histérico, invejoso, rabugento. Pessoas rabugentas são pessoas iradas. Elas conservam tanta ira que elas ficam remoendo. Decepcionado. Por que a decepção está na ira? Porque a decepção é um sentimento que a gente constrói sozinho. O outro faz uma coisa que você esperava que fosse diferente e você fica magoado. Entendeu? O outro não sabia de nada. Mas a nossa expectativa esperava que ele fizesse diferente. Ele não faz, eu me magoo. E quem fica doente? Ele ou eu? Nada inteligente essa atitude, certo? Tem o irado reivindicativo. Ai, protesto, levanta a bandeira contra tudo, uma sede de justiça, né? E que normalmente não dá muita coisa. Indignado, chateado e vai por aí. E o ódio, eu tenho uma professora que diz que ódio é raiva em conserva. Você sabe o que é conserva? Aquilo que a gente pega assim, põe no vidrinho, fecha bem e deixa curtindo? Né? Ódio é isso. Só que nós temos fragilidades, nós trazemos o nosso corpo com alguns pontos frágeis, debilitados, porque a gente não foi santinho todas as outras, né, viagens encarnatórias nossas. E aí, quando a gente começa a fazer conservas aqui dentro, isso pode se somatizar e se tornar doenças. E algumas pesquisas dizem que pode se tornar em câncer. Né? Que o câncer é a doença do ressentimento. Ressente, sente de novo, sente de novo. Aconteceu uma vez, mas a tua memória é tão boa que não te deixa esquecer de jeito nenhum. Então, todo dia, na hora marcada, a gente lembra, para não esquecer. Né? A gente coloca mais um pouquinho de ácido na conserva, para ela ficar ali, ó, no ponto. E fica. Medo. O medo é natural. É só para a gente se defender. Né? É uma forma da gente respeitar os limites, respeitar as regras. Você atravessa a rua sem olhar para os lados? Sim? Não. Só quando está no celular, né? Ou com a cabeça, como a gente diz, nas nuvens. Todos nós já atravessamos uma rua uma vez sem prestar atenção. Né? Haja trabalho para anjo da guarda. Para que a gente chegue do outro lado com o corpo carnal ainda, né? Mas ele tem para nos garantir a sobrevivência. Só que no processo evolutivo a gente foi desenvolvendo algumas coisas, por exemplo, a gente tem medo por carência. E isso começa lá na infância. Quando a gente não foi bem cuidado, quando a gente não foi bem tocado, quando a gente não foi querido. E aí a gente cresce com carência, se sentindo incapaz, não merecedor. E aí a gente tem medo de se expor, né? Pensa em se jogar na sacada quando não consegue salvar o pendrive, essas coisas assim, né? Mas à medida em que eu tomo conhecimento disso, que eu vou sabendo que essas coisas habitam em mim, eu vou tomando providências para melhorar. Porque não sei se você sabe, a gente está aqui para melhorar, para evoluir. Olha como é rápido um processo de... Acelera o coração, aumenta a pressão arterial, produz contração muscular em mais ou menos 1 segundo. E a gente paralisa de medo. Então, conhecer sobre isso, perceber como é que isso funciona em você, é fundamental. As reações diante do medo. Ou a gente sai correndo, né, para fugir do perigo, ou a gente paralisa, ou a gente se defende, ou em situações emergenciais, em coisas extremamente diferentes, a gente não sabe o que faz. Né? Vai depender do acontecimento, do momento, etc, etc, etc. Porque a gente tem mania de dizer, né? Se fosse comigo,
Só que não é comigo, né? É com o outro e a gente não passou por aquilo. Então, é imprevisível a reação que a gente vai ter diante do medo. Tem essas facetas todas: ansiedade é medo, raiva é medo, ciúme é medo, insegurança é medo, intranquilidade é medo, timidez é medo, e por aí vai. E na questão, quando começa a ser considerado patológico, é quando a gente vai ter as fobias, né? Medo de barata, por exemplo. Uma pessoa do meu tamanho, com 1,60 m, tem medo de um bicho que mede 4 centímetros. Para a mente é ilógico, mas para a emoção não tem nada de ilógico. Eu consigo escrever um livro sobre isso. Do porquê é que eu tenho medo de barata. E voa aquela criatura ainda, né? Pior ainda, né? Ela voa. E o pânico é quando a gente entra num processo de paralisação mesmo, que o medo é tão intenso de não dar conta que paralisa. E não sei se você sabe, mas a única coisa eficaz numa crise de pânico é respiração. Porque a respiração nos traz para o aqui e agora, nos conecta com o presente. E aí a gente sai, né, do imaginário e vem para o presente. Se serve para uma crise de pânico, vai servir para os outros momentos também. Porque o pânico é o extremo do medo. Então, em outras situações, respira. Põe os pés no chão, alinha a coluna e respira. E para fechar, vamos falar de amor, né? Que é a quinta emoção básica. Já estamos habilitados de amor. Joana fala muito sobre isso, né? De que amor se aprende. E se aprende praticando, estudando, refletindo, observando, reiniciando, fazendo, né? Amando. Não tem outro jeito de praticar amor se não for praticando. É possível porque, enquanto seres humanos, nós já temos todas as condições para amar. Já evoluímos a esse ponto. Ele é necessário. Lembra, criança que não tem amor vai crescer com dificuldades, aquelas que sobreviverem. E é imbatível porque a prática do mesmo tende a se ampliar e nos aproximar de Deus. O amor nos torna solidário. O amor nos torna compassivo. O amor nos torna humanos. E quando eu me torno humano, eu reconheço em você a sua humanidade. E te respeito e te reverencio exatamente do jeito que você é. Sem nenhuma outra condição. Por isso que a gente fala de amor incondicional. Eu não coloco condição nenhuma para amar. Estamos a caminho. Facetas do amor: apaixonado, solidário, malicioso, deslumbrado, vidrado, saudoso, encabulado. Não sei o que esse indiferente está fazendo aí. Ele não é para estar aí. Curioso, enternecido. A máxima, né, que nos acompanha, está resumida ali, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos sendo convidados a isso há mais de 2000 anos. E Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que todas as virtudes são filhas do amor. Se queremos ser virtuosos, só tem um único caminho: praticar o amor em todas as suas possibilidades. Como mãe, como pai, como filho, como amigo, como parceiro, como parceira. Eu gosto disso. O amor é a tecnologia mais sofisticada de todos os universos. Sem amor não é possível reinventar e nem reencantar nenhum mundo, nenhum lar. Esta é a utopia humana. Estamos aqui para fazê-lo florescer na nossa capacidade de ser amoroso, de ser compassivo. Utopia, né, é só algo que ainda não foi realizado, mas nós estamos realizando. Então, amar é uma utopia realizável. Já estamos construindo isso há muito tempo.
Então, né? Procure me amar quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Amar quando tudo vai bem, é só colocar coraçãozinho e curtir. Mas quando não vai, é aí que é o grande desafio. É o grande desafio do momento. Nos reconectarmos com essa coisa de amar. Eles são lindos, né? E para que tudo isso aconteça, é preciso que a gente mobilize em nós a coragem. A coragem movida pela vontade de fazer, pela vontade de estar melhor, pela vontade de fazer diferente. Porque se a gente quer um mundo melhor, qual é o mundo que precisa melhorar primeiro? É esse aqui, que é totalmente de responsabilidade minha. A coragem é um avanço espiritual, sendo a saída gradativa do medo para sentimentos mais substanciais do espírito que evolui. Essa afirmação é de Jason Camargo no livro Educação dos Sentimentos. E a gente precisa acreditar nisso, né? Acreditar que é possível. Porque todas as pessoas que não sabiam que era impossível, foram lá e fizeram diferença. Como nós estamos fazendo todo dia, como você deve ter inúmeras conquistas para contar. Muitas cicatrizes de ontem se tornaram a força e sabedoria de hoje. Nossas maiores histórias são contadas através das cicatrizes da alma. Enquanto conhecedores dessa doutrina que nos fala das múltiplas vidas, nós sabemos disso. Uma dificuldade, uma cicatriz, só está aqui para ser curada. Para que a gente possa seguir a nossa viagem mais seguro. E é muito importante, quando a gente faz essas reflexões, a gente não entrar em processo de crítica de nós mesmos. Porque aquilo que fez de você quem você é hoje, é exatamente tudo o que você viveu. Então é muito importante a gente reverenciar e agradecer a nossa história. Porque você é o que é hoje. Com a capacidade e com o potencial desenvolvido de hoje, a partir de tudo que foi vivido, experimentado, sentido, ouvido, escutado e tocado. Então é daqui para frente. A gente usa o que a gente tem como base e se lança. Olha que lindo. Ostra feliz não faz pérola. É o atrito que faz a pérola nascer. E é o que queremos ser, não é? Grandes joias. Lembrando sempre que nós somos filhos de Deus e, consequentemente, divinos, né? Então, são as notas morais que nos farão aptos ou não para seguir adiante na escola das vidas sucessivas. Os valores da alma não estão nos bolsos. A mais importante instituição de ensino é o lar e suas relações. Então, mamãe, papai, tenham calma. E como canta o Skank, quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Obrigada por enquanto, gente, e que eu possa ter contribuído aí. Obrigada. Muito obrigado, Elaine. Fantástico, né? Que bom se nós conseguíssemos ter essa aula pelo menos uma vez por mês, né? Para a gente evoluir no nosso sentimento. Convidamos a todos, então, agora para a gente fazer o nosso break, nosso café. Todos já têm caneta, prancheta, giz de cera, venda e um amarrador, certo? Então, escolham quem vai ser o cego do grupo. Cada grupo tem um cego. Este cego vai colocar a venda. Escolham entre vocês. Então, o homem do grupo escolhe uma parceira para fazer par com ele aí agora. E vocês, o par se posiciona.
posiciona um pouquinho mais longe assim do grupo. Já temos o par, já temos o cego, agora nós temos o mudo. Gente, vou repetir as instruções, ok? O casal recebe a figura, ok? E não mostra a figura para ninguém. Ele vai passar a informação até que essa informação chegue no mudo, que vai desenhar as informações que receber. Nós temos o mudo, o cego e o paralisado nos grupos que tem 5. No grupo que tem 4, é uma família menor, não veio o paralisado. Certo? E vocês vão escolher como vão comunicar isso. E a gente vai dar um tempo. No final do tempo, a gente encerra e vamos ver até onde a gente foi. Combinado? Mais alguma 5 minutos. Partiu! Não, você tem que explicar sem dizer que é. Podemos começar. Os 5 minutos já está correndo. O casal decide como comunicar. Vamos lá? Podemos abrir os olhos e podemos compartilhar o desenho no subgrupo agora. Vamos. Ok, podemos compartilhar no grupo agora, aproxima. Pode tirar a venda, pode ver. Conversem um pouquinho como foi a tarefa. Bate-papo agora
considerando o que vocês vivenciaram com a comunicação em família, para vocês verem como tudo isso que vocês viveram aqui acontece lá na casa do vizinho. Né? Não é na nossa, não. Né? Aquilo que eu falo, como eu escuto, o que eu pergunto, o que eu considero das minhas dificuldades ou, né, facilidades, um paralisado que é só falar, e no caso alguns ficaram mudos, os mudos falaram. Como é que isso funciona lá em casa? Conversem agora usando a dinâmica com essa reflexão, para a gente ver qual é o aprendizado que a gente tem com isso. Beleza? E aí, um do grupo vai fazer um resumo bem resumidinho para o grupão dessa conversa. Vamos lá? Vocês começam? Deixa eu passar lá, pode deixar que eu passo lá. Ei, gente, agora a gente vai praticar a empatia e a escuta sensível. Uma pessoa vai falar e todas as outras vão escutar, ok? Você fica em pé, apresenta a sua equipe, mostra o desenho. Aqui, ó. Esses são os desenhos. Um filtro de água, de barro, acima de uma mesa de mármore branco e azulejos brancos. Eu fiz o que pude. Então, 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 o que a gente está colocando aqui é sobre a comunicação praticamente em tudo quanto é lugar, tanto começando pela família, né? Depois se estende para o nosso trabalho e o nosso convívio, né? Então, eu entendi que era um galão, alguma coisa d'água, mas como foi passado que era brilhante, que era branco, em cima de uma mesa, aí eu imaginei uma coisa mais, assim, mais importante, mais, né, alguma coisa religiosa, alguma coisa assim. Então, o que a gente basicamente está vendo aqui é a comunicação, o entendimento de como a gente transmite as coisas, e também depende muito do estado do ânimo da pessoa que está transmitindo, né? Então, como você se encontra, como você transmite, com que sentimento você vai transmitir para outras pessoas e como chega até finalmente a informação. Toma paciência de repetir mais uma vez mesmo, repetir para mim, com vários detalhes, vermelho, prata, não sei o quê, né? E às vezes a gente não estava falando duas vezes a mesma coisa de mim. Nesse caso aqui, ele transmitiu para ela que era um galão de água, e aí ela transmitiu para ela, que ela transmitiu também assim para mim. Mas a falta de entendimento, de conhecimento, nesse caso, do idioma e das culturas diferentes também, né, veio a se apresentar, porque se fôssemos, digamos, nós que eu moro há muitos anos aqui, eu já saberia que é um filtro de água de barro, né? Já passaria mais especificamente a informação. Nesse caso aqui, ela não conseguia. E aí ela repassou, no caso, o cego repassou para a estátua, né? Aí a estátua repassou para mim uma coisa esplendorosa, uma torneira brilhante, né? Então, eu digo, como é que vou fazer a torneira brilhante com o giz azul, né? E a parede branca e o filtro vermelho? Aí eu já fiquei meio que imaginando, né? Aquela imaginação que veio primeiro de que era uma coisa mais assim brilhante, talvez alguma coisa, né, mais especial. E a torneirinha prateada, né? Fiquei aquela coisa. Então, Como é o seu nome? Nora. Nora. Então, a Nora está falando do quê? Né? Se a gente volta no que a gente escutou ali.
ela estava preocupada e foi buscar no repertório interno dela as referências ao invés de o que estava sendo dito, né? Eu estou fazendo essa observação porque essas coisas é para a gente prestar atenção, como é que a gente funciona, principalmente lá em casa. Lembra? Eu falei, a gente normalmente está pensando lá na frente, né? E deixa às vezes de passar uma mas como é uma brincadeira, é para a gente aprender. Um outro convite que eu quero fazer é você ações que você ou ali 5 e mais algumas ou não. Transmitir. Transmitir o que está falando aqui, né? E o mesmo momento os pais têm para falar com os filhos. Exatamente. Do jeito que você vai falar, o que tem que falar para ele. Como você se sentiu lidando com esse problema? Muito. É, e é isso mesmo, os nossos filhos ou mesmo... Tem que procurar um jeito, tem como falar para se comunicar. E aí eu quero fazer uma lembrança para vocês. Algum momento na orientação foi dito, não mostre a figura? Não. Caiu do orelhão aí na cabeça? Vocês falaram? Ok. E o casal era composto de 2 pessoas, que um sabia e o outro não sabia. Lá em casa também é assim? Né? Então, assim, reflexões, né? Reflexões para a gente, próxima vez que for fazer o desenho ou passar as instruções, né? A gente já vai ficar bem melhor nisso. Vamos ouvir um outro grupo? Zélia, meu nome. Ô grupo, ajuda aí. Bom, nós tivemos um grupo aqui que nós conseguimos perceber que tanto os pais quanto os 3, vamos considerar os 3 filhos, tínhamos um objetivo comum. Então havia uma atenção especial no objetivo único a alcançar, receber e dar essa mensagem, entregar e receber, servir e ser servido. Então o casal conseguiu ir repassando e cada um foi passando nesse sentido de que esse objetivo comum conseguiu nos focar no assunto que era o do momento. Conseguiu nos manter presentes ao momento que nós estávamos vivendo. Nos colocando no lugar do outro para conseguir, então, passar a mensagem de forma que o outro entendesse, fazendo uma empatia. Então, se for ligar para os filhos, é aquela posição de que, para a criança, eu preciso descer à altura dela, olho no olho. E isso a gente não faz muitas vezes, nem mesmo entre nós adultos. E há essa atenção e o cuidado. Obrigada, valeu. Bom. Próximo, vocês aqui na frente? Bom, eu vou contar aqui, eu fiz um rabisco que a gente acabou, né? Então, numa porta, e eu desenhei um tênis. Porque a informação que a ceguinha me deu, assim, foi uma proteção para caminhadas, né? Eu já entendi caminhadas, assim, não em lugares mais inóspitos, né? Embora ela falou proteção, né? Para dia de chuva. Para caminhadas, leitores, tudo coisa, tem muitas coisas no tempo, mas eu não tenho ainda aqui, né? Tinha 2 lápis, 2 jeans,
já usei. Mas o que eu observei e a gente estava aqui comentando é que muitas vezes a gente ouve precipitadamente, ou como disse, tira algumas conclusões, ou, por exemplo, foi decisivo para mim de caminhar, eu já sabia que era um calçado, né? E cores, eu escolhi me apegar naqueles dados, sabe? Porque não foi falado que eu não podia ver, mas eu vi que ele estava no papel ali, uma hora eu vi uma coisa meio escura de um lado, mas eu até estava com uma questão de integridade, mas não vou soldar, né? Mas, se eu fosse reunir todos esses elementos agora, eu tenho certeza que ia ter desenhado a bota, né? Mas eu escolhi um deles. Qual é o próximo? Aqui? Tá. O nosso seria um coração amargurado. E o que foi então esse coração? Nós desenhamos ali, faz de conta que é um ser, né? E o coração está atingido pelo vermelho, e esse vermelho representa sangue e uma flecha. Só que a nossa maneira de transmitir ao grupo e à nossa família depende do tom de voz, das diferentes maneiras de comunicarmos, de saber transmitir as emoções, saber ouvir, falar com emoções, olhar nos olhos uns dos outros e com gestos também. Essa foi a nossa conclusão. Boa noite, meu nome é Sandra. Primeiramente, quando ela passou ela falou, é um objeto material que qualquer um pode usar. Aí me deu uma agonia, porque, meu Deus, né? Um objeto material, 1 milhão, né? Qualquer um pode usar. E não decifrei. Aí me veio na cabeça, primeiramente, uma escova de dente e depois um sapato. Aí, na segunda, aí eles se contaram de novo, né? Aí ela falou assim, ó, ela que se consegue abrir isso? Ah, tá, com ela se consegue entrar em qualquer lugar. Aí, qualquer fechadura, aí... Aí já me... Aí me veio na cabeça a chave, né? Aí a gente discutindo, aí a gente refletiu assim, ó, que cada espírito, ele é herdeiro do seu passado, né? Das suas vivências. Mas o que um espírito sabe, o que ele tem com ele, o outro não viveu às vezes. Então, quando a gente vai falar alguma coisa ali em casa para alguém, a gente acha que aquela pessoa, ela tem o mesmo conceito das coisas que a gente, né? E é outro espírito que teve outras vivências, que viveu às vezes em outro, até planeta, né? E a gente acha que ele tem que ter a mesma compreensão que a gente tem, né? Aí que dá os confrontos, as brigas, né? E que a única maneira de passar um conceito que tu tem para outra pessoa é através do diálogo. Porque se tu for pela agressividade, o outro já vai reagir com agressividade também, porque ele não tem noção do que tu está tentando passar, né? Que é outro espírito. Próximo, pode ser aqui? Pode ser aqui? Aonde? Aqui? Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Nairo Ribeiro.
Quando se fala de comunicação em uma família, é como foi planejado esse exercício de agora, dessa noite. O casal, o esposo e a esposa, tem que ter conhecimento de relação, de desejos e de condução. Quando o casal tem por objetivo transmitir algo aos seus filhos ou familiares que moram neste recinto, nesse local, porque hoje muitas das famílias ajudam avós, sobrinhos, pessoas doentes, familiares doentes, acolhem ao sistema de saúde que deve receber. Então, temos que ter a certeza de que o momento é propício para transmitir a informação. Não devemos nos apressar ou preocupar aquele que nós queremos atingir com a nossa informação. Eu peguei o exemplo aqui de um filho que iria fazer o vestibular amanhã, segunda-feira, e eu tenho a notícia para transmitir a todos da família. Sem perceber, eu transmito essa notícia, essa informação, e esse filho pode ficar perturbado e perder o foco de fazer o vestibular. Esse nós discutimos dentro do grupo. Mas é muito importante a gente ter o conhecimento entre marido e mulher. Hoje eu estou com uma mulher emprestada, muito bacana, é uma grande amiga que eu tenho, né? Também é companheira de casa, né? Amiga da minha esposa Miriam, né? Estou bem tranquilo do lado dela. E ela soube, juntamente comigo, transmitir a informação que se comprovou no desenho que foi feito, que foi bem transferida a informação, a comunicação. Eu quero, assim, resumir. Tem que ter o momento certo para transferir a comunicação. Porque, às vezes, a gente pode até perder um filho por uma informação no momento errado. Então, muita atenção quando se tratar de pais e filhos. Muita atenção. Uma informação mal passada, podemos perder um filho. E aí vocês analisem quais as formas que pode-se perder um filho. Esse foi o que o grupo conversou, animou e chegou a essa conclusão. Meu nome é Kalinka. O nosso grupo é composto da Ana, do Edevar, da Isabela, a Suzana e eu, com esse nome que é diferente. Cal, qualquer coisa eu estou aceitando. Bom, então assim, o nosso objeto era uma poltrona e chegou aqui no papel uma poltrona. Ou seja, a nossa comunicação foi eficiente, eficaz. Então tem uma série de resultados objetivos que a gente, como meta, conseguiu atingir. Eu acredito que o foco foi muito importante. Assim, você ter uma meta, você ter um foco, é uma coisa que ajuda, e talvez no nosso dia a dia, tem que correr atrás da escola, e tem que correr atrás do dinheiro, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes a gente se coloca muitos focos, se coloca muitas metas como família, e alguns resultados positivos vão se perdendo, porque é muita informação, é muita coisa que se quer atingir, né? Então, o depoimento dos outros grupos me ajudou a construir isso agora que a gente está falando, que quando a gente tem um objetivo determinado num curto espaço de tempo, a gente consegue ver um resultado positivo, e isso ajuda a nossa autoestima e a nossa alegria. E aí a gente comentou aqui o quanto foi difícil, assim, por exemplo, eu era cega e me senti muito desconfortável sendo cega, eu não gostava de ser cega, eu detestava ser cega. Eu digo assim, deixa eu ouvir bem direitinho, porque eu quero acabar com esse negócio logo. E aí, quando a gente comentou assim, a importância do diálogo hoje na família e a dificuldade de se ter diálogo de verdade na família, né? A gente comenta, a gente fala, muita abobrinha, mas a questão de profundidade, assim, o que a gente consegue ter um tempo
de profundidade, de olho no olho e se reconhecer. E é o que eu brinco, assim, a gente está de coração para coração conversando, né? É aquela coisa assim, que dentro da família é um local para a gente estar tendo esse tipo de diálogo. E depois a gente trouxe a discussão de que a cegueira, a paralisia e o mutismo podiam ser comportamentos e emoções das pessoas dentro da família, né? Tem aquele que está aí largadão, não quer fazer nada, acha um refúgio, que eu sou turista, uso a minha casa como hotel, pego a minha roupa lavada, minha comida e tchau para vocês. Tem aquele mudo que de repente tem opinião, poderia estar contribuindo um monte, mas por medo, comodismo, conforto, fica na dele. E tem o cego que ele também não enxerga mesmo, né? É o que mais precisa, de repente, de ajuda dos outros membros da família para conseguir entender. Então, quem pode ser o cego? Aquela criança meio birrenta, que precisa de bastante atenção, ou aquele jovem que está com umas companhias assim não tão recomendáveis. Então, a cegueira pode ser de várias formas, né? Até mesmo os pais, não, os pais são os primeiros aí da lista, né? Que hoje em dia a função de educar filho é muito difícil. E eu até estava conversando há pouco com uma mãe que eu digo assim, a questão é que a gente nota muitas vezes que os pais estão usando o filho como se fosse carreira. Porque meu filho está indo bem no taekwondo, porque meu filho está indo bem no judô, porque meu filho tirou nota 10 em inglês. E aí fica aquelas conversas, né? Todo mundo, porque meu filho. E isso acaba colocando um peso nas crianças, porque eles se sentem pressionados a atender as expectativas de nós pais. E é claro que eu estou nesse meio, né? Eu também tenho algumas expectativas com relação aos meus filhos. E às vezes eu fico frustrada quando eles não conseguem o resultado que eu acho que eles deveriam. Mas é uma coisa assim, do quanto a gente como família... E não são papéis assim estanques, né? Hoje eu estou cega e vou ser cega a vida inteira. Não, a gente vai... mas eu acho que a família é o recanto que, quando tem confiança, a gente consegue, digamos assim, transformar essas barreiras em aprendizado, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E que a gente tem que conhecer muito o outro. E é claro, para conhecer o outro, a gente tem que conhecer a nós mesmos. Há 3.000 anos, oráculos de Delfos, né? E a gente não gosta de olhar no espelho, né? E outra coisa assim que eu acho que é muito desafiador para pais e responsáveis educacionais é quando a gente vê refletido nos filhos as qualidades que a gente gosta e os defeitos. Aí não é com a gente contrata psicóloga, pedagoga, não, temos que consertar o menino. Então, assim, o conhecer a si mesmo ajuda bastante a gente estar concluindo essa tarefa, né? Não esqueci de nada, obrigada. A nossa figura é um relógio e consideramos assim relativamente fácil porque a tendência é interessante, né? Quando a gente tem uma família com limitações, a gente já fica instantaneamente preocupados, assim. Então, nós consideramos aqui no nosso grupo que todos ouviam. Era cega, mas ouvia. Era paralítica, mas ela ouvia. E a muda também ouvia. Então, passamos a mensagem tranquila. Para a cega é um relógio, a paralítica ouvia, mas observou-se também que instintivamente a gente queria gesticular. E uma outra coisa que eu observei também, como que é meio que instintivo algumas características inerentes da pessoa, independente de você estar no grupo, trabalhando, o trabalho aqui, porque eu já fui para proteger a cega, já me agachei e já queria gesticular para ela, aí o pai lembrou, não, mas ela ouve, então vamos falar. Então eu achei assim, muito interessante isso daí. E assim, o que me chamou também bastante atenção é o sentimento de cooperação com esses filhos aqui. Assim, claro que aqui trabalhamos assim um probleminha assim bem trivial assim, muito trivial até, mas percebe-se assim que elas foram assim muito companheiras uma da outra, muito solidárias e todas respeitaram a característica e as limitações de cada um, assim como os pais também. Então achei assim muito interessante assim para o dia a dia, que é fundamental isso aí na família, né? O respeito com a característica de cada filho, a personalidade de cada um, né? E a gente tentar entender e conduzir da melhor forma possível.
O que foi passado no grupo é que havia está escrito? Que foi passado pelo casal para o grupo é que havia uma pessoa observando um lugar, que havia muita paz, tranquilidade, água, verde, harmonia e paz. Aí, aqui no grupo, houve bastante sintonia, desde o casal até ao mútuo. Foi passado bem direitinho. Só que a gente, conversando entre nós, a gente chegou à conclusão que nas famílias não existe isso. Que comece lá o assunto lá no primeiro e acabe em sintonia, como houve aqui até o final. E muitas vezes, uma situação não começa de um jeito e lá no último acaba do outro, porque a pessoa não transmite igualmente como devia ser. Mas aqui no grupo houve bastante harmonia. Tá? Então, o que tem que ser trabalhado nas famílias é que haja mais sintonia, mais observação, mais calma para transmitir o assunto. E aí tentaremos chegar a sintonia como houve aqui. É isso. Todos os grupos, tranquilo? Faltou. Ele era paralisado, mas ele ouvia, ele falava, né? E assim por diante. E quando a gente não presta atenção nisso, a gente generaliza, coloca todo mundo na mesma condição. E como também foi lembrado por vocês, não estamos na mesma condição. É essa diversidade que faz a riqueza de uma família, de um grupo, seja ele de estudo, de trabalho. Podem ficar como vocês estão, está ótimo. Né? E acho que a gente atingiu o objetivo, que era sensibilizar, despertar para essa necessidade que todos nós temos, de olhar a si mesmo e olhar ao outro com respeito, olhando para ver quem é que está na nossa frente. Né? Para que a gente realmente saiba que além da roupa que a pessoa está vestindo, como ela está se sentindo quando ela está junto com a gente. Vocês trouxeram coisas, né? Essa coisa, foi muito bacana ter dado certo de ter um casal para cada grupo. Né? Isso assim, eu vim torcendo para que isso acontecesse. Eu contei os primeiros homens quando chegaram, eu falei, ai, não vai dar. E daí vocês chegaram e foi assim, o suficiente, bem bacana. E quero falar do casal, porque em casa, a cabeça de uma família é o casal, morando na mesma casa ou não. Pai e mãe são papéis que não existem ex-pai e mãe, né? Pai e mãe é para sempre. E independente de onde mora, de como vive, é dessa cabeça, é desse núcleo, dessa parceria que as informações precisam seguir. Porque para filho, pai e mãe é pai e mãe. Né? A gente sabe disso, a gente já viveu isso nesse papel de filho, já viveu isso no papel de mãe e observa o nosso entorno. E esse é um papel que vai sempre prevalecer. É muito importante que a gente combine como vai fazer as coisas. Porque nós estamos vendo uma infinidade de filhos sem pai e sem mãe. E eu quero ressaltar, já te dou a palavra, a questão da presença do pai. Muitas pesquisas dizem que o número de crianças, tanto meninas como meninos, que tomam aqueles caminhos da dor, é pela ausência do pai. Porque o pai, como referência, é mais substancial quando vem dele. Por que disso? Eu não sei dizer para você por que disso. Mas é o que os estudos têm constatado. Que o maior número de pessoas que se encontram nas prisões não tem pai presente, não teve pai na sua história. O maior número de pessoas que estão nas clínicas de recuperação, seja lá pelo que for, não tem pai no desenvolvimento do seu caminho na infância.
Então, seja lá quem for esse pai, ele precisa atuar do jeito que ele souber, do jeito que ele puder. É bom que a gente se lembre disso. E eu faço essa ressalva porque eu tenho um pouco de briga com as mulheres que se separam e fazem questões absolutas de serem só elas dali para frente. Não nasceu só de um, nasceu de dois. E isso tem a ver com o nosso processo evolutivo. Esse modelo familiar que a gente está vivendo, ele está em construção. E cada vez mais, no contraponto disso, o bonito é que tem muito pai assumindo o seu lugar. Então, que a gente possa rogar e fortalecer isso cada vez mais, né? Para que esse pai se faça cada vez mais presente. E que a mãe permita que isso aconteça. Alguém queria fazer um comentário aqui? Só complementando o que a Lília comentou, toda vez que eu venho aqui nos encontros da família, os temas são super interessantes, são super... Só que eu fico angustiada, porque eu na minha profissão também trabalho com essas situações. E só que aqui as pessoas, elas estão abertas, têm uma outra visão e o que é passado vai ser assimilado. Mas, infelizmente, é uma pequena parcela. E eu estou colocando isso porque o que se vê lá fora, a Lilian relatou que ela percebe isso, talvez, na profissão dela, que é sério, muito sério o que está acontecendo lá fora na sociedade com relação às crianças, aos filhos. Porque ela relatou que a mãe, quando se separa, ela também toma uma postura de isolamento dos seus filhos com os pais. Mas, às vezes, no próprio lar, dependendo das diferenças que podem ocorrer no casal, muitas vezes essa mãe, ela coloca o pai um pouco à parte e separa os filhos como se ela fosse a correta da situação. Isso também acontece muito. E esses filhos são criados com uma visão equivocada desse pai, que quando ficam adultos veem que não eram bem aquilo, eram diferenças. Agora, concluindo, toda vez que eu presencio essas informações e todo esse material, eu fico angustiada e com vontade de, não sei como, de levar isso para maior número de pessoas e naquelas pessoas que estão precisando de ter uma luzinha, não sei se vão assimilar, mas elas estão precisando dessa semente. E outras vezes eu já relatei isso, porque lá fora está muito difícil. Eu vejo isso muito complicado, as crianças estão abandonadas, não quer, assim, no modo geral, né? Lógico que existem exceções, mas no modo geral elas estão. Não tem classe social, nada, porque as famílias estão muito para fora, preocupadas com fora, do que com o dentro. Então, esses toques seriam importantes. Então, é isso. Você agora. Eu falo bastante alto, então eu vou falar assim. Eu gostaria de complementar, né, a Elaine pensou muito bem isso da importância, né, da mulher permitir a presença do pai, né, de não reduzir o papel dele, mas tem uma outra posição também que acontece dos pais assumirem, que é tipo de ele não querer, né? Quer seja pelo convívio com a mãe ou não, tanto que existe uma nova fórmula aí de constituir a família, que o homem ele arranja uma nova família sobre os filhos da mulher, e se a mulher não arranjar outros filhos, outro marido, vão ficar sem pais, né? Mas eu quero parafrasear uma coisa, uma palestra que eu assisti do Haroldo, que foi muito importante para mim, ele dizendo que, mesmo assim, a gente cultivar um respeito do filho pela imagem do pai, que muitas vezes o casal, quando se separa, tem esse tipo de conflito, não consegue observar, né? Ele contou um exemplo lá de uma mulher que virou sozinha com um filho, o marido, o companheiro, sei lá, era um cachaceiro, não sei o que, até morreu, e
ela resolveu contar para ele que o pai era uma pessoa muito boa, muito justa, que era um advogado que morreu, que não sei o quê, e toda a vida sustentou aquilo, né? E o filho me se tornou juiz e falou, sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso por causa do referencial que tu me deu. Meu pai, ele era mentira, ele era um cachaceiro, morreu de cirrose, enfim, né? Então, isso também é uma coisa importante, sabe? Eu pus na minha cabeça, na condição de pessoa separada, que de alguma forma, mesmo a gente estando evidente assim, as dificuldades do outro em assumir os diferentes papéis, no caso de pai, não se deve atacar, sabe? Aquelas coisas, né? Dizer, mas ele é teu pai. Mas se você não tivesse ele, você não estaria aqui. Você precisou dele para isso, né? Mas acontece muito que realmente o cara sai da família dele, ele deixou a mulher e os filhos não estão mais na prioridade deles. E aí não é ser mãe, né? Você só pode ser mãe, né? Mas tentar preservar pela importância psicológica que isso representa a figura do pai. E às vezes a gente não consegue, de princípio, assim, né? Todo esse conceito. Mas é importante. Mas eu acho assim, se a gente quer ter uma boa imagem do pai, não adianta a gente fazer com mentira, porque as pessoas assim percebem. Então, assim, o cara era cachaceiro, eu vou dizer que é bom. Tudo bem, se o pai está longe, eu posso. Agora, se o pai... Ele não me aconteceu, e não é exemplo meu. Eu só estou dizendo assim, de você... Eu digo assim, que eu concordo com você, só que eu acho que a gente tem que fazer isso no máximo de verdade que tem, porque as crianças são inteligentes. Hoje uma menina de 9 anos que diz assim, tia, meu pai não quer saber de mim, o que eu faço? Meu amor, ela vai continuar amando dele. Essa situação que vocês estão passando um dia vai passar. Sim. O que você saberia? Que o pai dela é legal, que o pai dela é legal? E deixa eu... E ó, fica a recomendação também do Haroldo Dutra Dias. Vão lá no YouTube, Haroldo Dutra Dias, Carta aos Jovens. Tem uma palestra do Haroldo que fala Carta aos Jovens, que ele conta a história dele. E ele resume essa polêmica aqui do tipo, independente do que o teu pai, a tua mãe fez, eles decidiram te dar vida. Eles podiam ter te abortado. Você está aqui, você está vivo, porque o seu pai te deu essa oportunidade. Então, tudo que ele fez depois, não que seja irrelevante, mas comparado com essa oportunidade que ele te deu, é pequeno. A gente responde assim, talvez para 9 anos seja um pouco forte, né? Mas a gente adapta assim, né? Pela a gratidão incondicional que a gente tem que ter, a pai e mãe por estar aqui. Ponto. Ela estava dando um outro exemplo. Ela estava dando um exemplo. Sim. Ela estava dando um exemplo. Lembram da diversidade, gente? Né? Cada caso, às vezes, pede um caso. Né? E quanto mais a gente se conhece e conhece quem está do nosso lado, a nossa capacidade de adequar a informação vai ser mais carinhosa, vai ser mais cuidadosa. Lembra? Nós precisamos exaltar a luz. Sempre. Porque a escuridão, ela já está aí por si só. Na medida em que a gente aumenta a luz, seja ela de que forma for, e principalmente amando quem está ao alcance dos nossos braços e do nosso coração, a gente vai fazer a diferença. Porque se a gente lembrar em termos de humanidade, todos somos pais, todos somos mães e todos somos filhos. E se uma criança não está legal e está do seu lado, com certeza não é por acaso. E para fechar, eu quero convidar para você para desocupar as suas mãos, seu colo, se colocar na coluna ereta e prestar atenção na sua respiração por alguns instantes. E se você se permitir, fecha seus olhos também. E respirando bem profundo e bem suave, entre em contato com a luz que habita o seu ser.
Entre em contato com tudo de um bom e muito bom que já mora, já faz morada com você, que você conquistou através de todo esse processo evolutivo, de toda essa caminhada até aqui. E respirando, bem suave, bem profundo, quero que você entre em contato agora com as suas memórias e encontre a memória mais feliz da sua existência até aqui. Talvez quando você fosse criança, talvez jovem, adolescente, talvez na meia idade, em toda a idade, em todo o seu tempo. Encontre a lembrança que neste momento para você é a mais feliz. Onde a alegria reinava inteiramente. Onde a vibração da alegria vibrava em cada célula. Você exaltava de felicidade, de amor, de gratidão. Entra nessa lembrança como se você estivesse vivendo novamente. Nós temos esse poder. Reviva. Sente como você se sente quando você acessa um momento da sua história de muita alegria, de muita leveza, de muita felicidade. E permita que essa emoção transborde por todo o seu ser. Inspira e expira esse momento. Veja se há pessoas envolvidas nesse momento. Olhe para elas, sorria e agradeça. Se é um momento onde você está só, agradeça também. E se permita ficar envolvido neste momento de imensa alegria e felicidade. E amorosamente, agradeça por esse momento ter existido na sua vida. Se despeça dele com a certeza de que ele sempre fará parte da sua história. E que sempre que você precisar relembrar o que é a alegria, o que é a felicidade, você pode voltar nesse momento ou em muitos outros que devem fazer parte da sua história. E agradecido e agradecida, respirando profundo e suave, vai trazendo novamente a sua atenção para o aqui e agora e coloque a sua mão direita no seu ombro esquerdo e a sua mão esquerda no seu ombro direito. E dá um abraço bem gostoso em você e diga em voz alta ou só para você: eu me amo. E eu me aceito exatamente como eu sou. E munidos de imensa gratidão, convidamos você para estar conosco no próximo mês e que você volte para casa, repleto de tudo que você se permitiu sentir e viver aqui. E lembre-se, aqueles que estão em casa não estavam aqui. Então chega devagar, como diz o samba. É devagar, devagarinho. Né? Mas, se for possível, partilhe, compartilhe e doe um pouco de tudo isso que você teve a certeza aqui que precisa reverberar, construindo os seus fios de ouros. E eu desejo, e nós da equipe da família, desejamos que a sua teia de fios de ouro seja imensa e que continue crescendo cada vez mais. Muito obrigada.